Boa noite a todos, sou o professor Felipe Leite. Estamos aqui com a disciplina de Ética e Cidadania Organizacional. Estou com o pessoal presencial aqui, estou com o pessoal com a aula gravada ali também. Na última aula, eu trouxe para vocês algumas reflexões sobre o conceito de ética, de moral, de como que ela funciona e a gente fez alguns testes de aplicação desses conceitos de ética e de moral aplicado à realidade e como que isso vem se transformando cada vez mais rápido nos últimos tempos. Beleza? Eu sempre gosto, no começo das aulas, fazer uma pequena revisão da última aula para a gente reforçar quais são os conceitos, né? Para a gente revisitar certinho das explicações anteriores, para a gente ter uma base bacana para continuar os nossos assuntos. Beleza? A disciplina Ética e Cidadania Organizacional. Na última aula, a gente visitou a diferença entre o conceito de ética e de moral, certo? A ética, ela tem um papel um pouco mais pessoal, um pouco mais individual, expressa os valores daquele indivíduo frente à sociedade que ele está inserido, como ele interpreta isso, tá bom? A moral está mais ligado a valores sociais, está mais ligado à comunidade. Está mais ligado ao grupo em que esse indivíduo pertence, tá bom? Ética é individual e a moral é coletiva, certo? A ética é uma interpretação pessoal. E a moral são valores sociais. No fim da última aula, eu utilizei até alguns exemplos, né, de que como era alguns séculos atrás, o estupro era moralmente aceito. Era normal as mulheres serem estupradas e aquilo fazia parte do cotidiano da sociedade, né? Atualmente, depois de muita reflexão em cima dessa ética, dessa moral, reflexão individual, sobre os direitos individuais, o direito das mulheres e tudo mais, a partir das interpretações éticas daquele valor moral, esse valor moral se transformou, né? Como que aconteceu esse processo, professor? Esse processo, esses valores morais, eles não têm tanta racionalidade por trás deles, né? Essas mecânicas sociais, elas surgem muitas vezes de forma intuitiva, muitas vezes de forma, como é que eu posso expressar? Me fugiu a palavra aqui. Muitas vezes de forma instintiva. Deixa eu consultar o meu material aqui, porque eu também tenho material sobre o assunto, mas eu não estou me baseando nele, né? Essa questão moral coletiva, inconscientemente, acaba surgindo algumas regras sociais para formular essa moral, né? A ética, ela já é uma expressão um pouco mais racional, porque é a interpretação do indivíduo desse conceito de moral, né? Então, dentro dessas leis sociais, digamos assim, o indivíduo vai fazer a própria interpretação.
Algumas coisas ele vai concordar, vai falar que não, tá tudo bem, a sociedade está no bom caminho. Outras coisas ele vai discordar, vai falar, não, eu não os meus valores pessoais não estão de acordo com os valores morais da sociedade. E a partir desse debate ético sobre a individualidade de cada um, a interpretação de cada um, é que esse aspecto moral acaba se alterando ao longo do tempo, né? E, consequentemente, posteriormente, uma moral diferenciada também vai impactar na ética. Então, isso é um ciclo vicioso, certo? O indivíduo cresce numa sociedade e cresce com aqueles valores morais, né? Com o passar do tempo, ele pode questionar ou não aqueles valores morais, propor um debate com os seus próximos para tentar mudar isso aí. Quando existe algum tipo de alteração nessas interações sociais, nesses valores morais, as próximas gerações já vão vir com essa moral renovada, já vão vir com novos valores morais e sociais, certo? Falei um pouquinho também de como que tanto a ética quanto a moral tem como base de aplicações psicológicas e sociológicas, né? Falei um pouquinho da ética ser um pouco mais voltada à questão psicológica, porque tem uma questão de interpretação pessoal, né? Então, falei um pouquinho da teoria de Freud, falei um pouquinho do id, do ego e do superego, como que o ego, né, como que o id é uma ação mais animalesca, digamos, animalesca, não sei se é o termo certo, mas o id ele é mais instintivo, é o instinto do indivíduo quando está com fome, é o instinto de sobrevivência, é ali que é a expressão do id. Quando se fala do ego, é o indivíduo que faz uma interpretação, que racionaliza, que tenta interagir dentro daquele meio, né? Então o ego está muito mais ligado à ética, à interpretação individual, à racionalização das suas interações sociais, certo? E o superego é... Qual que é o termo aqui que eu esqueci? E o superego é o subconsciente. É a forma com que os valores morais fazem pressão dentro da cabeça do indivíduo, porque aquele indivíduo cresceu o tempo todo com aqueles valores morais, e o superego é esse subconsciente, né? Essa parte da cabeça dele que fala, ó, existem certos valores morais que vocês têm que estar de acordo com isso, certo? E a moral, ela também está bastante ligada à sociologia, às interações em que as pessoas fazem. Falei um pouquinho sobre o Durkheim também, que é o principal sociólogo, que fala sobre os fatos sociais, que é a estrutura social em que a sociedade está organizada hoje em dia, e posteriormente ele fala sobre o conceito de coerção social. Quando algum indivíduo não está de acordo com os valores morais da sociedade, aquele indivíduo é coagido a retornar aos valores morais, certo? Falei um pouco de como que como a ética e os valores morais vêm mudando ao longo do tempo, e o tamanho do impacto da internet na alteração desses valores éticos e morais, né? Nunca da nossa sociedade foi tão dinâmica, foi tão diversa, foi tão mudou os seus valores éticos e morais tão rápido. Falei também um pouquinho do conceito do meme, que é um meme que surgiu muito antes da internet,
mas é a ideia de como que a ideia se replica, assim como os genes, tão rápido quanto as células do nosso corpo, né? E isso vem mudando substancialmente as nossas interações sociais, consequentemente os nossos valores éticos e morais. Eu não sei vocês, mas eu que sou um cara que eu gosto de pensar um pouquinho antes de colocar a minha opinião. Eu gosto de eu sou avesso a julgamentos rápidos, a interpretações rápidas. Isso é um contrassenso dentro da internet, né? Todo mundo da internet está ali para julgar rápido, para ter um veredito rápido. Todo mundo é obrigado a ter opinião lá dentro. E quem não expõe uma opinião lá dentro é colocado como errado, mesmo que se tivesse colocado uma opinião errada, né? Eu acho que uma das piores redes sociais para esse tipo de interação, dentro da minha opinião, é o Twitter. Não sei vocês, mas eu tenho a percepção de que o Twitter, meu amigo, é uma briga de foice, tá todo mundo se acertando, todo mundo se julgando, todo mundo se batendo lá dentro, e tá todo mundo colocando opinião sobre o que não tem literatura, não sabe o que está falando. Eu até tenho Twitter, eu sigo algumas pessoas que eu acho relevante, tanto para diversão quanto para conhecimento. Eu gosto muito dessa parte científica, então tem cientistas que eu sigo lá dentro, que os caras realmente estudaram anos, são doutorados e sabem o que estão falando lá dentro. E essa galera é achincalhada, esses doutores são achincalhados por pessoas que não têm literatura sobre o assunto e estão lá, né, xingando meio mundo. Então, essa formulação, essa agilidade na comunicação, essa democratização da produção de conteúdo que a internet trouxe, e hoje em dia aquele indivíduo que não teria voz, porque só fala groselha, hoje em dia ele passa a ter voz, e milhões de pessoas passam a seguir o cara e concordar com o cara. É por isso que tem um avanço gigantesco de teorias conspiratórias, da galera achando que vacina dá autismo, da galera achando que a Terra é plana, justamente porque dentro desse contexto todo mundo ganhou voz. Quando todo mundo ganha voz, os idiotas também ganham voz, né? Consequentemente, isso está afetando diretamente a construção dos nossos valores morais e éticos, né? E não dá para a gente saber se isso é uma coisa positiva ou negativa. Eu acho que a democratização da produção de conteúdo é uma coisa muito, muito bacana, né? Hoje em dia, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, nas novelas da Globo, era tudo feito em mansão, com a galera de carrão e tudo mais, e não tinha nada condizente com a minha realidade, quando eu era pivete, né? Hoje em dia, já tem muita gente produzindo conteúdo da hora para cada nicho. Então a galera que é da periferia, você consegue, sei lá, assistir o Podpah com o Igão e o Mítico falando merda lá o tempo todo, e é muito da hora aquele conteúdo que eles fazem, né? Você consegue, sei lá, eu tenho uma grana, eu gosto de assistir conteúdo para quem tem grana. Também tem, sei lá, review de mansão. A internet democratizou essa produção de conteúdo e isso é muito da hora. Só acho que a gente precisa aprender a lidar um pouquinho melhor com isso. A gente não está sabendo lidar com essa liberdade toda, não. A gente está usando essa liberdade para fomentar coisas que não são saudáveis, né? Mas isso é uma reflexão, é um entendimento que a gente vai ter que construir, fazendo justamente isso que a gente está fazendo. Batendo esse papo, estudando sobre o assunto, vendo o que é positivo, vendo o que é negativo, para a gente construir um debate melhor dentro da internet. No fim da última aula eu falei um pouquinho sobre as mudanças de paradigma que ocorreram nos últimos tempos e que eu acho que é interessante a gente sempre olhar para trás e falar, no fim das contas, depois dessa bagunça toda, estamos melhores ou estamos piores, né? Eu posso ter sido um pouco otimista demais, apesar de ter essa visão cética dessa evolução da sociedade frente à internet. Depois que eu parei para pensar
e analisar, na produção desse material eu fui um pouco agora me faltou a palavra. Eu fui um pouco qual que era a palavra? Acabei de usar essa palavra. Fui um pouco otimista demais, né? Mas eu acho que é interessante a gente compreender que algumas coisas podem ter piorado nos últimos tempos, mas eu acho que a maior parte delas melhorou no fim das contas, né? Eu acho que a gente tem, como sociedade, tem melhorado um pouquinho, tipo 2 passinhos para frente e 1 para trás, e assim a gente vai caminhando para frente. Eu acho que muitas coisas melhoraram. Pessoal, vou pedir licença para tomar um golinho d'água aqui. Eu não lembro se eu já tinha começado isso aqui. Eu acho que eu já tinha começado, mas eu vou dar uma reforçada, né? É verdade, já tinha falado, tanto é que eu citei no começo da aula, né? A questão do estupro. Ela era muito mais normalizada antigamente do que hoje em dia. Infinitamente mais. Se você pega relatos históricos de 200, 300, 400 anos atrás, era normal, como punição a mulher ser estuprada, agentes do Estado ter esse tipo de postura, era normal. Era normal. Era um medo muito mais vivo dentro da vida das mulheres, esse estupro há 200, 300 anos atrás, do que hoje em dia. Óbvio que a mulherada hoje em dia ainda sente temor referente a isso. Mas eu acho que nesse quesito a gente melhorou um pouquinho. Pode melhorar mais ainda, né? Pode melhorar muito mais, na verdade, mas enfim, né? Outra questão é que antigamente era normal um trabalhador fazer 14 horas por dia, 60 horas por semana, 70 horas por semana de trabalho, morando dentro da fábrica, criança dentro daquele ambiente que era totalmente insalubre, não tinha iluminação, não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente, com a saúde do trabalhador. Muitas indústrias naquela época era literalmente um moedor de carne, né? E isso há 70, 80, 90 anos atrás, mais ou menos, as indústrias funcionavam dessa forma. Mas ainda assim muita gente se sujeitava a isso para não morrer de fome, né? Eu acho que nesse quesito a gente melhorou um pouquinho também. Não só a questão das leis trabalhistas, da gente ter um limite de carga horária, ter buscar um mínimo de dignidade para os trabalhadores, mas também porque o acesso ao bens de consumo, ao alimento, ele está mais fácil hoje em dia. Então, hoje em dia, é muito mais confortável para um trabalhador falar: não vou me submeter a certo tipo de trabalho, a certo tipo de ambiente, porque eu consigo algo melhor se eu tiver um pouco mais de paciência. Naquela época não existia isso. Naquela época, ou o trabalhador trabalhava naquelas indústrias, naquele ambiente insalubre, ou ele não trabalhava, ou ele morria de fome, né? Nesse quesito, eu acho que a gente melhorou muito, né? E existem diversos estudos que demonstram que a vida da população mais pobre, ela vem melhorando ao longo dos séculos. A gente pode ter essa visão, porque hoje em dia está difícil, sei lá, 20, 10, 40 anos atrás era mais fácil, fazendo a seleção de alguns aspectos específicos, né? Mas se a gente for ver, hoje em dia o salário mínimo ele tem um poder de compra muito maior do que há 30 anos atrás. A vida do trabalhador está melhorando. Passo de tartaruga, o Brasil dificultando pra caramba, mas com o tempo está melhorando, né? A expectativa de vida brasileira também cresceu muito nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida do brasileiro está muito próxima da expectativa de um norte-americano.
Norte-americano, teoricamente, eles têm numa saúde muito avançada, né? Mas o que joga muito contra os norte-americanos é aquele sistema totalmente particular, em que os pobres têm menos acesso a hospitais e tudo mais, né? Isso atrapalha um pouquinho do desenvolvimento da saúde norte-americana, né? Aqui, aos trancos e barrancos, a gente tem SUS. E o SUS acaba sendo uma ferramenta que tem muita galera rica que faz tratamento no SUS, porque o SUS acaba sendo melhor em alguns tratamentos, algumas hipóteses, do SUS acaba sendo melhor do que o hospital privado. Posso citar para vocês que eu já trabalhei na Secretaria de Saúde, por exemplo, tratamento de câncer. Tratamento de câncer, do hospital privado, ele dá uma canseira, os convênios, ele dá uma canseira em quem faz esse tipo de tratamento. Muita gente prefere fazer pelo SUS, porque o SUS já tem uma dinâmica muito maior, melhor, uma organização muito melhor, e quando é doença crônica, eles dão uma atenção melhor. É óbvio que, se atendido num pronto atendimento, cara, esse serviço ainda é muito fraco, ainda é muito ruim, infelizmente, né? Mas certos tratamentos dentro do SUS funcionam muito bem, são muito bem organizados. Eu tenho um sobrinho meu que ele tem um probleminha de saúde e ele tem uma deficiência de uma substância específica no corpo, então ele vai lá naquele hospital referência lá do centro de São Paulo. Hoje o professor, segunda-feira, o professor está pegando o ritmo ainda. É o Hospital das Clínicas, ele se consulta lá, acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Ele tem um tratamento ótimo lá e é uma doença muito séria. Ele quase morreu por causa disso, ele é meu afilhado. Ele quase morreu por causa disso. E, cara, ele tem acesso a medicamento, médico, a referência na área, tudo de graça lá. Né? Mesmo ele tendo um convênio médico, ele tem um convênio, ele faz o acompanhamento tanto com o endócrino do particular, mas o principal dele é o público. Né? Então, aos trancos e barrancos, eu acho que a gente está melhorando um pouquinho como sociedade com o passar do tempo. Outra coisa que aqui no Brasil melhorou muito é o acesso à educação, por exemplo. Antigamente, eu só tinha acesso à educação quem tinha grana. Se vocês pegam os pais de vocês, os avós de vocês, avô mesmo, só tinha, sei lá, uma faculdade quem era muito rico há 2 gerações atrás. Só tinha faculdade que era muito rico. Da minha família, eu fui a primeira pessoa a conseguir fazer uma faculdade. Da minha família. Os meus tios, e eu sou o neto mais velho, né? Os meus tios, teve um tio meu que fez faculdade depois de mim, mas todos os outros 7, que eu tenho 7 tios, eles não tiveram acesso à educação tão fácil quanto eu tive. De conseguir uma escola pública, de uma faculdade pública, de conseguir fazer um curso técnico. Eu tenho 2 cursos técnicos também. Dos meus tios não tiveram essa facilidade. E os meus avós, eu acho que eles não passaram da 4ª série. Né? Para a gente ver como em 2 gerações a gente passou de uma proporção gigantesca de pessoas que eram analfabetas, há 2 gerações atrás, sim, uma proporção gigantesca de pessoas não sabiam ler e escrever. E hoje em dia está um pouco mais fácil. Ah, professor, mas lá na minha quebrada, só eu estou conseguindo fazer um curso técnico. A maioria dos meus amigos não conseguem. Eu tenho consciência disso, cara. Dentre os meus amigos também que eu cultivei, porque eu também tive uma origem muito humilde, até eu ter o estralo de tentar abrir uma empresa, eu vivia com salário mínimo também. Eu saí do trampo de um salário mínimo pensando, eu não posso viver o resto da vida ganhando salário mínimo, eu vou fazer acontecer para tentar ter uma vida melhor, né? Foi quando eu
peguei uma graninha que eu tinha de FGTS, fiz uma dívida, fui para cima e no fim das contas deu certo. Hoje em dia eu tenho uma vida um pouco melhor, né? Mas dos meus amigos daquela época, eu consigo contar no dedo das mãos quem que realmente conseguiu fazer uma faculdade. Não que faculdade seja sinônimo de bem-estar, não que faculdade seja sinônimo de ter uma vida melhor necessariamente, ou de ascensão social, né? Mas existem estudos que geram uma tendência de que quanto maior é o tempo de estudo da pessoa, maior é o salário da pessoa, né? Seja por faculdade, seja por ensino técnico, independente, né? Então, o acesso da educação melhorou um pouquinho também dentro da minha concepção. Uma outra questão que a gente pode abordar aqui é a questão da homossexualidade. Ainda tem país que é crime ser homossexual, né? Mas eu percebo que essas gerações mais atuais, elas estão cada vez mais abertas ao diferente. Por exemplo, ao longo da história, existiram diversas pessoas que foram imprescindíveis para tornar o mundo melhor, que foram mortas porque eram homossexuais, né? E hoje em dia, claro que ainda tem muito preconceito, claro que ainda tem muita coerção social, existem muitas pessoas, principalmente das gerações mais passadas, mais antigas, que está dentro do valor moral deles que a homossexualidade é uma coisa ruim, né? E lidar com esse novo para eles é muito difícil também, né? É uma geração que era um pouco mais fechada a esse tipo de mudanças, a esse tipo de nova abordagem, coisa que as gerações mais atuais estão sabendo lidar melhor com esse tipo de situação, né? Por exemplo, de uma expressão de carinho de um casal homossexual, seja homem ou mulher, há 40 anos atrás ia dar briga no meio da rua, né? Tanto é que países como a Rússia ainda vê com péssimos olhos a questão da homossexualidade, né? Mas geralmente os países mais ocidentais estão sabendo lidar melhor com essa situação, né? E a gente percebe que essas gerações mais atuais, elas estão muito mais abertas à questão de que não é um crime você ter uma orientação sexual diferente. Tá tudo bem, né? Você tem a liberdade de ser você mesmo, e esse aspecto moral da perversidade da homossexualidade está se perdendo também, né? Falando um pouquinho agora também do ambiente corporativo, porque afinal de contas é o escopo da nossa aula, né? E aí, professor? Tudo já, cara? Tranquilo? Beleza, valeu. Pessoal, vou passar para vocês a listinha para vocês assinarem, por favor, tá? Na frente do nome de vocês. Dentro do ambiente corporativo, tem um debate muito grande hoje em dia sobre o assédio. Ainda é um debate muito complicado, principalmente porque a nossa sociedade está mudando cada vez mais rápido seus valores éticos e morais, e as gerações mais antigas não necessariamente estão acompanhando essa dinâmica das gerações mais atuais. É por isso que cada dia mais você está vendo esse contraste entre as gerações mais antigas e as gerações mais atuais, né? Mas o assédio é uma questão que está sendo levantada pelas gerações mais atuais, da forma com que, por exemplo, do superior trata um subordinado, da forma com que um colega homem trata uma colega mulher dentro do ambiente de trabalho e vice-versa, né? Então, diversas empresas deu-lhe uma notícia hoje. Não sei se vocês conhecem
a empresa chamada Alibaba é dona do AliExpress. Sabe aquele aplicativo que você pede um monte de bugiganga da China? O Alibaba é dono do AliExpress. O Alibaba é uma empresa gigantesca lá da China, que tem diversas empresas, e uma delas é o AliExpress. Deu uma história super interessante. O dono deles, o dono do Alibaba, ele empreendeu acho que com 40, 50 anos de idade. Hoje em dia ele é multibilionário, assim, uma história super interessante. O cara começou do nada, com uma certa idade já, e hoje em dia ele tem diversas empresas, né? Hoje em dia ele é um empresário muito bem sucedido. E deu uma matéria ontem, hoje, se eu não me engano, de um diretor lá do Alibaba, que ele foi comprovado a questão do assédio dele, tinha gravação, tinha filmagem dele assediando. Era uma secretária, era uma outra funcionária, eu não vou saber ao certo, não vou lembrar ao certo qual que era o caso. Vocês ficam à vontade para pesquisar lá depois. Caso de assédio do Alibaba, joga no Google que vocês vão achar fácil isso aí, porque tá bem fresquinho. E o cara que era diretor da empresa, ele foi afastado, ele foi demitido justamente por conta desse caso de assédio. Isso, há 20 anos atrás, seria impensável. Um diretor perdeu o cargo porque assediou uma pessoa mais baixa dentro da hierarquia. Seria impensável há 20 anos atrás esse tipo de postura por parte da empresa, né? Então, essa questão ética e moral dentro da corporação também está numa dinâmica muito grande. Está mudando muito rápido, né? Até a questão de como, não só falando de assédio sexual, mas falando de assédio moral também, a forma com que o seu superior lida com você dentro da empresa, a forma com que ele propõe algum tipo de punição, a forma com que ele aborda certos aspectos de produtividade, de metas, isso está mudando constantemente porque esse aspecto moral está mudando rapidamente por conta das reflexões éticas que estão sendo executadas e estão mudando esses paradigmas morais dentro das empresas também. Obrigado, cara. Todo mundo assinou? Todo mundo? Agora que a gente já bateu esse papo, dá licença aqui, pessoal. Eu gostaria de pedir para vocês exercitarem um pouquinho desse nosso bate-papo, dessa nossa interpretação ética e moral do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então eu gostaria de pedir para vocês se organizarem, ou em duplas ou em trios, e fazer um textinho para mim, falando um pouquinho sobre essa questão ética e moral. Dentro do seu cotidiano, dentro da sua organização, dentro da sua empresa, dentro da sua, sei lá, de organização religiosa, seja qual for, para vocês tentarem enxergar quais são essas mudanças de valores éticos e morais que vocês conseguem enxergar dentro da realidade de vocês, tá? Dentro de casa, no convívio com a família, na igreja, independente de qualquer religião. Pensa, faz uma reflexão e tenta encontrar essas mudanças de paradigmas éticos e morais, tá bom? É claro que tentando manter esse distanciamento social, tentando manter 1 metrinho de cada um aí, para não ter nenhum tipo de problema com a coordenação, tá bom? Vou pedir para vocês entregarem esse texto na próxima semana. Vocês podem ficar à vontade para já sentar agora, já se organizarem agora. Ah, professor, quero fazer com alguém que ficou em casa. Vai escrevendo alguma coisa, vai fazendo algum esboço aí também, que eu vou pedir exatamente a mesma coisa para quem está em casa também, tá bom? Para na próxima semana me entregar um textinho sobre esse assunto. Fechou, pessoal? Alguma dúvida, algum apontamento? Vocês querem bater um papo sobre esse assunto? Alguma observação? Não concordam com algo que eu disse aqui? Estou aberto, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Não? Estamos tranquilos? Então podem se organizar já, pessoal. Se vocês quiserem fazer sozinho esse texto também, fiquem à vontade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha que horas são ali.
Eu sei que vocês mal se conhecem ainda, mas é interessante fazer isso justamente para começar a conhecer, né? Para perguntar nome, para se apresentar.